Bom, mais uma vez, senhor Edson, muito obrigado pela sua disponibilidade. Sei que tivemos desencontros, greve no meio do caminho para essa audiência e quero agradecer a sua preocupação em nos atender, permitir que o nosso processo ande aqui. Nós estamos, e esse é o trabalho da Justiça, tentando resgatar aqui algumas dúvidas que existem na campanha que o nosso Brasil venceu, nosso país venceu recentemente nas nossas Olimpíadas. Então o processo judicial ele serve para esclarecer se efetivamente ocorreram desvios ou não. E é para isso que estou aqui e agradeço, portanto, nesse sentido, a sua disponibilidade de nos apoiar esclarecendo esses fatos. Muito obrigado. Antes não estávamos gravando, estávamos só conversando. Eu quero reiterar a admiração pessoal que tenho pelo senhor e, como péssimo jogador de futebol que eu sempre fui, o senhor sempre foi uma referência muito importante, um alvo a ser, quem sabe, né, que pudesse ser atingido. Mas é uma satisfação, prazer estar falando com o senhor, viu? Legal, mas não me chama de senhor não, doutor. Não chama de senhor. Mas esse programinha que teve, porque eu sou da de conhecimento, eu operei a cabeça do pênalti, depois de parar de jogar futebol, eu operei o joelho, então eu tive meio fora de forma, meio fora de jogo nesses últimos 15 anos. Graças a Deus, a máquina está cansada, mas está aí, está de pé e vamos em frente. Graças a Deus, sim. Isso. Senhor, eu vou chamar de Pelé, mas não eu posso chamar as pessoas pelo nome, mas o senhor realmente eternamente será conhecido como Pelé. E falo isso com muito orgulho. Senhor Pelé, perguntas de praxe que tem que fazer para registro. O senhor tem alguma relação de parentesco, amizade íntima com o senhor Carlos Arthur Nussmann? E o mesmo vale para o senhor Sérgio Cabral ou o senhor Leonardo Griner? Não. Parentesco, amizade de sangue. Não, nós tínhamos conhecimento por causa do convívio do futebol, do esporte. Então eu tive alguns convívios, tivemos algumas vezes juntos, mas não tenho nenhum contato mais íntimo, direto com ele, nem com a família dele. Perfeito. Eu vou lhe fazer algumas perguntas e o senhor está sendo ouvido na qualidade de testemunha. O que é importante nisso é que eu faça uma advertência formal antes do seu depoimento, que o seu depoimento ele tem a marca do compromisso de que não haja mentira, que não haja falsidade, porque se a testemunha mente no depoimento, ela pratica um crime, né, e pode responder a um processo criminal. É uma advertência genérica, senhor Pelé, que eu tenho que fazer, não é especificamente em relação ao senhor. Tenho certeza que o senhor não vai mentir para a gente, mas eu tenho que fazer esse registro antes que o senhor preste depoimento. Está claro isso? Claro, muito obrigado por você esclarece, né? Qualquer dúvida. Perfeito. Eu vou passar a palavra para os advogados e vou colocá-los na tela e os advogados vão fazer algumas perguntas. Certo? Muito obrigado. Obrigado a você. Antes de mais nada, cumprimento o Pelé, figura que não precisa ser apresentada, evidentemente, mas eu vou solicitar ao meu colega de escritório, que é o Dr. João Francisco, ele vai começar com as indagações e depois eu acrescento algumas, se for necessário. Nós já ouvimos aqui nesse processo, nessa ação penal, diversas testemunhas. Hoje mais cedo foi ouvido o ex-presidente da República e agora nos vemos aqui diante do expoente máximo do esporte brasileiro, o Rei Pelé. E tenho até dúvidas de como devo me referir à testemunha. E eu me refiro como o senhor Pelé, talvez, o Rei Pelé, porque Vossa Majestade talvez não ficaria muito bem.
Mas o que nos interessa saber aqui é uma acusação muito grave que foi feita pelo Ministério Público Federal contra o nosso constituinte, Carlos Arthur Nussmann, que foi o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos. E o senhor foi arrolado como testemunha porque temos notícia de que participou ativamente da campanha do Rio de Janeiro na candidatura dos Jogos Olímpicos. Então a indagação que se põe é como foi essa participação do Rei Pelé, o rei do futebol, nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos de 2016 e antes, na época da candidatura. Como isso se passou? Como de conhecimento de todos, eu fui ministro do esporte, além de ser você citou Pelé, mas o Edson Arantes do Nascimento, eu acho que é o mais importante, porque a responsabilidade é dele. E nessa época, sendo brasileiro, eu fui convidado para ajudar a trazer os eventos pelo COB. Na época era o COB, pois, se não me engano, comecei com a tratativa em 2008, depois a gente esteve junto nos eventos, aí em 2016, se não me engano, eu não estou muito certo, mas acho que em 2016 nós fomos para os Estados Unidos, nós tivemos nos Estados Unidos, acho que foi Denver, depois 2009 a gente foi para Copenhague, eu acho que foi Copenhague, para a Europa, e eu me lembro que nessa época, quando a gente foi para Copenhague, se não me engano, era o Lamine, que era de Senegal, e o presidente Lula parece que estava junto no comitê, desde essa época. Aí depois, antes um pouco, de 2016, a gente teve, que já faz algum tempo, fica um pouco difícil, mas nós estivemos em Londres, 2012 em Londres, acho que foi 2012 foi Londres, e depois teve a Copa de 2014 com o Bebeto, acho que foi nos Estados Unidos, bom, enfim. E nessas andanças aí que a gente conversou, porque quem tinha me convidado para fazer parte do grupo foi o Sérgio Cabral, que me convidou. Bom, então teve todos esses andanças à toa, tem coisas que eu nem me lembro. Então foi assim que foi a minha participação. Vamos voltar um pouco antes da eleição em 2009 em Copenhague. Consta, algumas testemunhas aqui fizeram referência a uma ida do senhor a Abuja, capital da Nigéria, no período de candidatura. O senhor se recorda dessa viagem? O senhor realmente esteve lá? Na Nigéria, não, acho que não tenho certeza, tivemos com o Mr. Lamine no Senegal. Acho que foi, eu não tenho certeza, mas eu acho que com o senhor Lamine, eu acho que foi o convite dele, foi no Senegal. Nigéria, não me lembro não. Me lembro que teve em Londres, onde mais? Nos Estados Unidos, mas eu não me lembro. Se você me especificar qual o assunto, talvez eu possa te ajudar. Porque há até registros fotográficos, inclusive, de uma comitiva que teria ido à Nigéria e lá teria havido um encontro com membros do Comitê Olímpico Internacional em razão de um evento que estava sendo lá promovido. O senhor se recorda dessa ida? Talvez, se não for na Nigéria, na África em si? Não me lembro, talvez. Você está dizendo 2008, 2016? Que ano foi? Foi antes de 2009. 2008, 2009. Nos anos que antecederam a eleição em Copenhague. Antes do Rio ser vencedor do certame.
Não me lembro. Eu me lembro de 2008, nós tivemos com o COB, e depois, em 2016, tivemos no Denver, nos Estados Unidos, em Londres. Depois, quando eu falei do presidentamento do Senegal, isso aí também foi nessa época, 2009, mas eu me lembro, não. O senhor conheceu o Lamine Diack? Eu conheci nessa época. O senhor Lamine, eu me lembro que ele era do Senegal, apaixonado pelo Brasil, pelo futebol, pelo Pelé. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Há uma acusação que foi feita pelo Ministério Público de que o senhor Lamine Diack teria vendido o seu voto, né, o voto dele, na eleição de Copenhague em 2009. E afirma-se que essa negociação teria ocorrido na África, numa viagem em que estava presente o senhor Nussmann, e consta que o senhor também integrou a comitiva. A indagação que se faz é se o senhor teve, em algum momento, notícia de alguma conversa, se o senhor presenciou alguma conversa desse Lamine Diack pedindo dinheiro para venda de votos, se o senhor presenciou alguma situação nesse sentido. Não, essa conversa aí devia ter sido em particular, porque quando nós estávamos nos eventos, estávamos juntos, nem dava para conversar com você, nem podia ter. Agora, isso pode ser em particular com ele e os outros diretores, né? Mas comigo eu nunca ouvi isso, a respeito disso não. O senhor teve com outros membros do Comitê Olímpico, o senhor se recordou do Lamine Diack. Por acaso, o senhor se recordaria de outro membro com que o senhor esteve nessa campanha do Brasil e do Rio de Janeiro? Eu tive, nessas campanhas, eu tive com alguns brasileiros, por exemplo, Marisa Monte, que esteve numa campanha comigo, o Bebeto esteve numa campanha comigo, o antigo jogador Bebeto, o seu Jorge, acho que foi o seu Jorge também esteve numa campanha comigo, não sei se foi nos Estados Unidos. Eu tive com vários brasileiros e várias pessoas importantes para a gente conseguir trazer a Olimpíada para o Brasil. Eu, é claro, sendo brasileiro, sendo quem sou, não podia negar e trabalhar pelo Brasil. Né? Qual a importância que o senhor acredita a sua atuação e também dos outros atletas brasileiros nessa campanha? Qual foi a importância do Rei Pelé, o expoente máximo do futebol, engajado nessa campanha pelo Rio de Janeiro, a trazer os Jogos Olímpicos para cá? Olha, eu não sei como você acha que eu devo avaliar isso. Né? Eu acho que, para a minha satisfação, para o meu time, não teve preço. Isso não tem preço. É a mesma coisa quando a gente fala, passando coisa de esporte, mas para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo. Ninguém conhecia o Brasil quando foi a primeira Copa do Mundo, em 1958, na Europa. Depois que o Brasil foi campeão com o Pelé, todo mundo passou a conhecer o Brasil. Então, se perguntar quanto vale isso para mim, isso não tem preço. E participar também, para trazer a Olimpíada para o Brasil, uma coisa de esporte, que é a minha vida, também não posso avaliar preço nenhum. Acho que não tem preço. Aliás, uma coisa que eu queria aproveitar a oportunidade para dizer é o seguinte: eu ainda estou no Brasil porque eu amo esse país e não teve preço para mim. Porque se eu por dinheiro, eu já tinha ido para a Europa, já tinha ido para a China, já tinha ido para o Japão, com muitos jogadores, muitos atletas foram. Tá certo. Últimas indagações, remontando já a eleição em Copenhague, em 2009. O senhor esteve lá, certo? No dia da eleição. Eu me estive, vamos lá, 2009, 2012, 2009. 2009. Como foi aquele dia? Havia já algum clima por parte da comitiva brasileira, algum clima de já ganhou? Ou foi um dia realmente de muita emoção, de muita expectativa e de muita alegria e felicidade quando da proclamação do resultado? O senhor esteve lá, como foi esse dia específico? Eu agradeço a Deus por ter tido saúde de estar nesses anos todos, né? Não sou mais garoto, mas sou jovem ainda. E todas as vezes que a gente chega em alguns eventos com
a delegação brasileira ou com algum evento do Brasil, o clima é um clima de euforia, de alegria. Vocês sabem disso, não preciso dizer. E nessa época foi a mesma coisa. Foi um clima de euforia, um clima de gente chorou. Se não me engano, acho que o presidente Lula, foi uma choradeira, todo mundo abraçando a gente. Se foi isso que você perguntou, então eu fico feliz de poder falar. O senhor chegou a participar de alguma apresentação oficial da candidatura brasileira nessa época? O senhor esteve em algum evento? No Brasil eu tive vários eventos, participação em algum. Quando foi para os Estados Unidos, acho que foi os Jogos Olímpicos, a Olimpíada nos Estados Unidos, nessa época eu tive também nos eventos. Foi em Londres eu também participei. Sempre quando eu era convidado pelo COB, eu nunca neguei. E na sua avaliação concreta, tendo presenciado todo esse esforço para trazer ao Rio de Janeiro as Olimpíadas, algo inédito, que nunca tinha ocorrido, os nossos concorrentes eram potências como Tóquio, Chicago e Madrid. Na sua avaliação, que participou dessa campanha, o Rio de Janeiro tinha efetivas condições de ganhar essa eleição e realizar esse evento? Bom, olha, eu como brasileiro, se fosse o Rio de Janeiro, se fosse Minas Gerais, ou lá em Belo Horizonte, se fosse Três Corações, onde eu nasci, se fosse São Paulo, se fosse Bauru, onde eu morei, no meu conceito, eu ia lutar por qualquer um. Sendo para o Brasil, eu ia lutar por qualquer um. Então, para mim não me interessava se o Rio de Janeiro tinha ou não tinha. Eu queria trazer para o Brasil. Tá certo. Eu agradeço a atenção e o colega Nélio Machado vai fazer algumas indagações complementares pela defesa de Carlos Arthur Nussmann. Pelé, estou sempre à disposição. Se for alguma coisa para a gente defender o nosso Brasil, pode contar comigo, Deus quiser. Perfeito. Pelé, nós sabemos dos seus três corações, e eu me socorro da imagem dos seus três corações, da sua terra de origem, para indagar com relação ao senhor Carlos Arthur Nussmann, que é efetivamente a pessoa que nós defendemos, se ele, do ponto de vista de atividade, de dedicação, eu poderia afirmar que ele também atuou como se tivesse três corações em prol da luta de trazer as Olimpíadas para o território brasileiro e, no caso concreto, especificamente a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Pode afirmar. Eu realmente não sei qual é exatamente a necessidade disso, mas eu afirmo que ele estava junto com a gente. Às vezes ele brincava, ele falava assim: como nós somos de Três Corações, eu tenho um aqui, eu pego o seu e agora vamos pegar mais um, porque a gente tem que trabalhar junto. Perfeito. A conduta do Nussmann foi, enfim, com a sua formação de atleta, que é a formação dele também, que o credenciou a ser integrante do comitê organizador, do comitê de luta para o trazimento das Olimpíadas no Rio de Janeiro. O senhor identificou nele esse empenho próprio exatamente do atleta vencedor, daquele que luta, que vai, como foi citado em 58, se ele nessa peregrinação mundo afora, apresentações da proposta, luta nem sempre vitoriosa, do mesmo modo que se ganhou a Copa, não a primeira, ganhou-se em 58, depois de 62, se o Nussmann tinha uma obstinação pela sua observação em realizar esse sonho, em transformar esse sonho em realidade. E se nesse comportamento dele, o senhor sempre identificou o ideal como a verdadeira motivação para esse propósito. Quando ele falou do COB, a primeira entrevista que fizeram comigo antes, nessa época, eles falaram que era CBB, CBF, depois aí o Nussmann falou: não, é o COB, rapaz, é o COB, nós vamos fazer uma coisa inédita para o Brasil. Eu falei: eu sou brasileiro, estou contigo e não acho. Perfeito. O senhor, em algum momento, em algum instante, ouviu falar de alguma conduta menos apropriada, incorreta, com propósitos, digamos assim,
não adequados por parte de Nussmann, ou a luta dele era uma luta de todos remando no mesmo barco, na mesma direção, com a sua liderança, com a sua participação, com a liderança dele também, com o empenho do presidente Lula, o empenho do prefeito do Rio de Janeiro, do governador, em prol do objetivo de realmente transformar aquela pretensão em realidade palpável e fato que acabou sendo reconhecido por todo mundo. Se o senhor pode confirmar essas minhas observações. Eu posso confirmar e fiz parte da equipe dele por causa disso, porque eu via a seriedade dele, via a coisa louca que ele teve de projetar o Brasil, de trazer uma coisa ao Brasil. Foi por isso que eu aceitei trabalhar com ele. Perfeito. Eu acho que a sua resposta está implícita, mas eu vou tomar a liberdade de insistir exatamente no campo da correção pessoal. Seu exemplo, se nós poderíamos, de alguma forma, identificar no Nussmann efetivamente uma pessoa que tenha colocado o sangue dele, trabalhando de sol a sol, se preparando para que se viabilizasse contra concorrentes muito poderosos. Inclusive na Dinamarca tem-se notícia da presença do Obama, o outro representante de Madrid e de Tóquio. Enfim, se esse empenho era geral e se efetivamente o Brasil se destacou com essa sua presença, a presença de outros atletas, se puder de memória nominar outros que se juntaram nesse empenho generalizado, eu gostaria de obter essa resposta. Tiveram outros atletas como o Bebeto, né? Toda a gente sabe disso, o Bebeto também, o Seu Jorge na época, a Marisa Monte na época, e o Nussmann chegou e me falou, olha, nós vamos fazer uma seleção brasileira para a gente trazer esse evento. E eu confirmo e estou aqui para apoiar e que precisar, eu confirmo, porque foi uma luta muito grande dele que eu fiz parte. Perfeito. Bom, diante disso tudo, em muitos contatos que o senhor tem no exterior, dezenas, centenas, não sei mais quantas viagens, mundo afora, se a imagem do Brasil, em razão do que se passou na Olimpíada, teve uma projeção bastante positiva no mundo, em todos os cantos do planeta, na sua percepção. Mas sem dúvida nenhuma, e eu fico feliz e agradeço a Deus por ter feito parte desse movimento, dessa parte de enaltecer e fazer o Brasil se tornar conhecido, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Pelé, só resta a defesa agradecer, louvar tudo que o senhor já fez pelo Brasil, todos nós somos testemunhas, o próprio juiz enalteceu isso desde a primeira hora, e a defesa se sente absolutamente reconfortada em ver que o seu depoimento contribui para elucidar a verdade, positivando que o senhor Nussmann não cogitou em nenhum momento de uma conduta que não fosse de absoluta correção. Obrigado pelo seu depoimento. Eu espero que a gente tenha sorte no nosso querido Brasil, né? Que tudo se organiza agora. Perfeito. Agora a defesa de Leonardo Griner vai perguntar. Boa tarde, senhor Pelé. Boa tarde. Uma honra muito grande estar falando com o senhor. Obrigado. Fazer poucas perguntas. Eu sei que pela educação, pela formação de vocês chamam todos de senhor, né? Mas eu me sinto mal no lugar me chamando de senhor. Então vou ficar mais à vontade de chamar de Pelé. Isso, por favor. Pelé, conheceu o Leonardo Griner durante a candidatura? Conheceu. Sabe o que ele fazia? Qual era a função dele no comitê de candidatura? Não era íntimo dele, não, mas quando nós tivemos algumas vezes, eu conheci, mas não era íntimo dele, não tinha amizade com ele. Perdão, o senhor teve amizade com ele, não teve? Não tinha amizade, mas conhecia, eu tive algumas vezes com ele, mas não tinha amizade com ele, não era íntimo dele. O senhor, por um acaso, durante esse período, o senhor não teve muito contato com ele, então, né? Não, porque eu estava também mais nos Estados Unidos, né, que aqui, só vinha para os eventos, então eu não tive muito contato com ele, não, mas eu conheci. Tá bom, obrigado, só isso. De nada. Cabral?
Boa tarde, Pelé, tudo bem? Boa tarde, graças a Deus, tudo bem. Meu nome é Felipe, falo na defesa do governador Sérgio Cabral. Ex-governador Sérgio Cabral. Pelé, eu gostaria de saber, o senhor disse que houve um convite do ex-governador, do presidente Lula, na participação dessa comitiva. Eu gostaria de saber se o senhor, junto com o ex-governador, com o presidente, foi em todas as etapas, todos os países, visitou todas as delegações junto com essa comitiva? Não fui em todos, mas eu fui nos Estados Unidos, mas eu não fui em todos os países, não. A gente teve alguns eventos no Brasil, eu acho que foi nos Estados Unidos, foi em Denver que a gente teve. Aí estive em Londres, a gente esteve em Londres, se não me engano, e foi em Londres, Denver, do Rio, é claro, mas quase todos os eventos Tá certo. Londres. Caiu. Acho que caiu. Alô, então, acho que voltou agora. Isso, retornamos. Não sei se deu para você ouvir de alguns dos lugares que eu tive, que eu falei. Sim, ouvi sim. Falei Denver, se não me engano, estive em Londres e eu acho que Copenhague, acho que foi a primeira da eleição, foi Copenhague. Tivemos esses lugares aí. Sim. Certo. Você sabe me dizer se nesses lugares que o senhor acompanhou a comitiva, né, ou o senhor soube ou ouviu dizer de alguma negociata, algum ato ilegal por parte de alguém da comitiva no intuito de conseguir a vitória para sediar os Jogos no Rio de Janeiro? Não, isso aí eu não vi porque não fazia parte das reuniões da CUT, né? Tá certo. Só isso. Muito obrigado, senhor Pelé. Obrigado a você, foi um prazer. Outra vez, por favor, não me chama de senhor. Tá bom. Obrigado. Ele vai fazer uma qualificação para a profissão. Tá bom. Não, não acabei ainda não. Pelé. Tá bom? Pelé. Senhor Pelé não é Pelé. O Ministério Público vai fazer algumas perguntas. Gostaria que o senhor respondesse também, ok? Tá ok, obrigado. Boa tarde, Pelé, tudo bom? É uma honra muito grande também estar falando com você. Obrigado. Gostaria primeiramente de perguntar em quantos encontros o senhor esteve presente da campanha de 2016? O senhor se lembra quantos especificamente? Eu não tenho certeza não, mas eu acho que foram 3 ou 4. Acho que foi 3 ou 4, eu não tenho certeza se foi mais ou menos que isso, mas com certeza uns 3 ou 4 eu estive. Sem contar no Brasil, né? Certo. O senhor esteve presente no Campeonato Mundial de Atletismo em 2009, em Berlim? Não me lembro não, mas eu acho que eu não estive não. Tá. O senhor conheceu o senhor Arthur Menezes Soares? Eu conheci, mas não tive intimidade com ele. Acho que eu não me lembro quando, mas eu conheci.
Não sei se foi no Rio, não lembro se foi no Rio de São Paulo, mas eu não tive nenhum contato mais, não tive mais amizade. Isso há muito tempo, nem sei se nós estamos falando da mesma pessoa. Mas foi no contexto da campanha pelas Olimpíadas que não, isso eu não posso te afirmar, viu? Nós estamos falando, eu não me lembro como foi que eu cumprimentei, se foi no Rio, eu não me lembro. Obrigado, sim, mas... Não, obrigado a vocês. Bom, meu caro Pelé, já ficamos íntimos. Agora já intimidade total. Contigo eu estou bem, né? Estou bem na parada. Ah, tá bem. Olha, muito obrigado. O depoimento está encerrado. Eu aproveito aqui a minha posição para ser o último a lhe parabenizar mais uma vez, agradecer e desejar muita sorte. Eu sei que o senhor está viajando nos próximos dias. Eu não sei se eu aguento trazer lá o caneco, mas enfim, o pessoal te ajuda lá a segurar, se não for muito pesado. Eu desejo muita sorte na nossa campanha lá. Amém. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado, igualmente. Ah, não, um minuto. Tem um moço chato aqui, um moço chato aqui, oficial de justiça, querendo só 2 perguntas. Perguntar uma coisinha para o senhor. Passa para ele. Coisa simples. Seu Pelé, boa tarde. Só para constar no processo, número do seu CPF, por favor. Desculpa. Deve ser 10, número 10. Ordem do juiz. Fala, por favor. Eu não sei. Deixa eu passar para o meu advogado? Sim, então tá. Se fosse o CPF do Edson Arantes Nascimento, eu sabia, mas do Pelé eu não sei. Um abraço para todos vocês, obrigado. Doutor, se precisar, estamos aqui, se Deus quiser. Muito tá? obrigado, boa viagem. Boa tarde.